Por que o conhecimento ele não é valorizado aqui no Brasil? Por que quem trabalha com conhecimento, como por exemplo os professores, não tem a sua existência, o seu trabalho muito valorizado, reconhecido, né? As pessoas geralmente veem os professores, todo mundo diz que o professor deveria ganhar mais, só que poucos lutam por que os professores ganhem mais, ou pessoas que trabalham com conhecimento, com educação, com alfabetização, são geralmente os que recebem menos, né? E claro que eu não estou generalizando, porque tem cargos públicos em que o professor realmente ganha relativamente bem, mas em sua maioria são salários mínimos, assim, rasos. Mas vamos falar aqui especificamente não sobre a parte financeira, mas sobre a parte de valorização. Por que, que o brasileiro em si, a população em si, ela não valoriza, ela sabe que o professor é importante, mas não tem todo aquele respeito, aquela valorização que você percebe nos países de fora, que o professor é visto como herói. Aqui o professor é visto como com pena, né? E o pior é isso, né? O professor é visto com pena. Caraca, ele é professor, deve estar passando fome e tal. Pô, professor, caraca, pô, não deu certo na vida. E é complicado, porque existe realmente muito preconceito em cima dos professores, que os professores ganham pouco, que os professores não têm certa estabilidade. E por que que há um preconceito? E por que que há um preconceito? Por que que realmente não é valorizado, né? Bom, primeiro, para poder responder essa pergunta, eu pensei muito sobre isso e resolvi que a gente não pode entender o porquê disso, por que que o Brasil não gosta do conhecimento, e nem de quem detém o conhecimento, a gente tem que analisar isso olhando pro passado, cara, olhando pra nossa história. Bom, nós temos que entender como nós somos, primeiramente. Nós somos uma colônia, éramos uma colônia de Portugal. Então, quando os portugueses chegaram aqui, haviam apenas indígenas, né? Haviam indígenas e tal. E os portugueses conseguiram subjugar durante algum tempo, fizeram tratados, acordos, mas com o tempo os portugueses sobressaíram, a cultura portuguesa, europeia se sobrepôs aqui. Bom, os europeus são conhecidos por suas universidades, por deter o conhecimento, né? Então, quando eles chegaram aqui, o problema foi que eles não infiltraram a sua cultura aqui no Brasil. Eles só infiltraram, na verdade, a demanda por trabalho. Então, o que eles fizeram? Chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram, escravizar os índios. O índio vai trabalhar, cortar o pau-brasil, cana-de-açúcar. E aí, depois de um tempo, eles perceberam que os indígenas, né, mas assim, nativos, né, dependendo pode ser chamado de nativo também. Então, eles perceberam que os indígenas aqui, eles não tinham muito conhecimento sobre quando eles foram para a parte da mineração, não tinham muito conhecimento sobre a mineração. Então eles precisavam de pessoas que tivessem conhecimento e que fossem escravizadas também. Então eles foram para a África buscar lá os escravizados, e trouxeram para o Brasil aqui e forçaram eles a trabalhar, porque eles tinham mais conhecimento lá na África de como minerar, trouxeram eles para cá. Então tudo foi voltado para o trabalho braçal. Perceba, desde sempre, desde o início, foi voltado para o trabalho braçal. Cortar árvore de cana de açúcar, ou melhor, cortar árvore de pau-brasil, cortar cana de açúcar e depois extração do ouro, das minas. Então, você percebe que desde sempre o Brasil ele é voltado para o trabalho braçal. E outra coisa, lá nos Estados Unidos, quando começou, a Inglaterra primeiramente já começou foi uma colônia de povoamento. O quê? Você enviar pessoas para lá para elas povoarem, então iam pessoas realmente que queriam uma vida nova, que queriam construir novos laços, novas relações, sabe, serem felizes. As pessoas foram para lá e o governo construiu várias universidades. Várias universidades também
acho que foi no México também, universidade na América Espanhola, né? Então você embutiu ali uma cultura de universidade, de estudar, de conhecimento, de saber mais sobre variadas áreas do conhecimento, enquanto que aqui no Brasil você tem uma colônia de extração e não de povoamento. As pessoas não vinham aqui para povoar, para morar aqui, as pessoas vinham para cá para extrair e levar de volta os recursos lá para Portugal, para Europa. Então você vai ter aqui uma colônia de expropriação, de retirada de materiais, de matérias-primas, enquanto em outros países, em outras colônias, é desenvolvida a educação, o sistema educacional, a cultura, né? E aqui você tem mesmo só sugar. Então isso faz com que um país ele empobreça intelectualmente, sabe? Você tem a desvalorização de todo o serviço que ele é intelectual. Por quê? Porque isso não dá em nada. O que dá é você cortar cana, cortar o pau-brasil, minerar ouro. Então, não que essas coisas também não sejam importantes, são muito importantes. Mas você tem um total desbalanceamento das importâncias de profissões diferentes, de tipos de trabalhos diferentes. Então você tem aquela cultura de... Começou não, né? Foi perpetuado durante 500 anos a cultura de que o conhecimento, o trabalho intelectual, ele não tem importância, ele não é válido, ele não é tão importante quanto isso, né? E aí desde sempre foi criado esse estigma, enquanto na Europa, na França, já estavam com ideias iluministas, em outros países estavam estudando teologia, os mais variados tipos de conhecimentos, os mais variados autores, as mais variadas ideias, o pessoal estava se politizando, se intelectualizando. Aqui era a cultura de, sabe, você só é válido, você só presta se você tiver alguma função de trabalho bruto, de trabalho braçal, trabalho manual, entendeu? Então isso fez com que realmente a gente não tivesse no nosso DNA, embrenhado no nosso DNA, essa gana de preciso saber mais, preciso conhecer mais, preciso entender mais, preciso ler, preciso me educar, né? Você tem aquela questão de não, eu preciso trabalhar e gerar renda, né? Eu não preciso estudar, porque estudar, na verdade, não gera nada, porque você estuda, e depois se você não arrumar um emprego, você fica desempregado. Então tem essa mentalidade ainda, né? E tem outras coisas, milhares de coisas assim que dá para se relacionar também, principalmente também no início, os primeiros brasileiros que vieram para cá foram degradados. O que significa degradado? Na verdade, quem cometeu crimes lá na Europa, cometia crimes, não era sentenciado à morte, era um pouquinho mais leve, e o que eles faziam? Degradados. Eles passavam por aqui, deixavam essas pessoas no litoral e depois arpavam de volta. Tá? Provavelmente vinham aqui para fazer alguma coisa, degradavam essas pessoas e voltavam. E essas pessoas ficavam aqui para lutar pela vida, morrer de fome ou serem mortos pelos indígenas, né? Mas alguns sobreviviam e só eram criminosos. Então as pessoas, os primeiros portugueses que vieram para cá eram criminosos, né? E isso já começou mal, né? Então você tem o quê? Tem o europeu, que já começou escravizando os índios, os indígenas, e depois passou a escravizar os africanos. Então você já tem ali uma cultura de o trabalho custa pouco. O trabalho custa pouco, né? Você precisa trabalhar muito para ganhar pouco, né? Você trabalha muito para ganhar muito pouco. Então já começou ali. E como não foi implementado universidades,
e sedes de conhecimento, né? Na verdade, o conhecimento ficou muito restrito à elite, então você não teve isso sendo espalhado pela sociedade. Até hoje, basicamente, pouca coisa mudou. O conhecimento ainda está muito nas mãos da elite. Então é isso, é um país que sofreu, que teve escravidão, que não foi valorizado, a cultura europeia não enraizou aqui, né? Eles não se preocuparam com isso, não foi a preocupação deles enraizar a cultura aqui, enraizaram os conhecimentos que eles detinham, enraizar a intelectualidade e sim lucrar, fazer isso aqui uma terra de ninguém e lucrar. Então você tinha, quando chegaram aqui, né, primeiramente tinham 15 capitanias hereditárias, os donatários, e só que eram 15 pessoas que realmente, elas vieram pra cá, mas era pra lucrar, sim, elas vieram pra morar, pra que evoluísse, né, a vida deles e tal, eles conseguissem cultivar bastante, mas a real intenção era lucrar. Então você tinha 15 pessoas no país todo que eram donas das capitanias hereditárias, e o resto tudo trabalhando, tudo no serviço braçal e na extração, tudo para poder enriquecer Portugal. Enquanto Portugal tinha os seus filósofos, tinha os seus intelectuais, que ganhavam muito bem, obrigado. É isso, galera. Esse é um dos motivos de por que o Brasil não valoriza os intelectuais, os pensadores, as pessoas que estudam. Mas é isso, dá um like aí se você gostou, se você achou interessante, comente o que você achou. E envie isso para um amigo que tem essa dúvida, ou se você achar interessante enviar para alguém, estou aqui à disposição. Se inscreva no canal, que é muito importante, porque para quando eu lançar um novo vídeo, você já ter acesso a ele no tempo real, que o YouTube vai enviar para você uma solicitação dizendo que, ou melhor, uma notificação dizendo para você que chegou um vídeo novo, beleza? Então é isso, galera. Eu, Matheus Jazenberg, do canal Jardim de Livros, vou ficando por aqui. Fui!